pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente ao vivo, né? Hoje na quinta-feira, nossa quarta live, né? Dentro do programa de retomada de mercado, né? Só recapitulando aqui, nós falamos de economia na segunda-feira, falamos com a Mara na terça-feira sobre gestão de pessoas, liderança, falamos sobre finanças, reestruturação financeira ontem e hoje nós temos o prazer de conversar aqui com o doutor, professor Vitor Biazon, da Unicesumar. Conta um pouquinho para a gente, professor, vou te adicionar aqui, quero que você conta um pouquinho para a gente, né, da sua atividade aí na Unicesumar, diretamente do Paraná para a gente. Seja muito bem-vindo. Um Olá, grande colega, uma pessoa assim que está dando uma honra muito grande dividir essa live com ele, né? Que é uma pessoa que eu admiro demais, né, em termos enquanto professor, enquanto coordenador também, né? Seja muito bem-vindo, professor. obrigado. Eu vou tirar o óculos, mesmo que eu não te enxergue, mas senão fica fazendo muito reflexo aqui. Para mim é uma honra, para mim é motivo de alegria poder estar aqui no seu perfil, no seu canal, trocando ideias, apresentando algumas ideias que perpassam pela minha cabeça e que ao longo dos nossos estudos foram surgindo como oportunidades. E essa oportunidade, a mim, é bastante agradável dividir esse momento contigo e com as pessoas que estão entrando aqui nesse nosso bate-papo. Pois é, e nós estamos vivendo um momento complicado, né, professor? Então a gente está fazendo essa série de bate-papos para tentar Sim, orientar um pouco as empresas nesse novo mercado que a gente está chamando de uma nova realidade pós-Covid, né? Nós estamos aí retomando, as empresas tiveram perdas significativas, sim. agora estão retomando, e a gente tem batido muito no ponto de que o marketing é essencial nesse momento. Então, nós estamos meio que saindo um pouco daquele modelo tradicional de vendas, focando na receita, no financeiro, para focar numa venda muito mais voltada para o cliente, para o consumidor, para o que ele quer, né? Pela proposta de valor. E o marketing vai ser fundamental nesse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de quais essas perspectivas, o que você acha desse mercado. Bom, eu sou bastante otimista, então eu vejo um cenário muito positivo ainda que vai surgir. Sim, passamos por momentos bastante delicados. Eu não sei precisar em que momento a gente vai trabalhar com o chamado pós-Covid, porque a gente ainda está no meio da pandemia. Cada dia que a gente assiste o jornal ou que a gente lê alguma coisa, a curva está ali. Todo mundo fala da tal da curva. Mas entendo, apesar de termos, infelizmente, somando aí muitas mortes, de que já estamos num período que a gente pode considerar fechando esse maior ciclo, esse maior momento de contaminação. Assim espero. E pensando como a gente vai fazer para que os nossos negócios não entrem no vermelho. Apesar de acreditar que muitos negócios, muitos segmentos já estão no vermelho. Salvo aí o setor farmacêutico, o setor de alimentação, porque doente a gente continua ficando, então tem que comprar remédio. E fome todo mundo tem, então comida a gente também precisa comprar. E como fazer? Quais dicas ou quais estratégias para que a gente possa tentar melhorar a nossa visibilidade, tentar melhorar a nossa lucratividade. E aí eu falei a palavra lucratividade. E é arriscado dizer, e eu não gostaria que os nossos gestores pensassem em lucratividade neste momento. E por que eu falo isso? É muito delicado tentar buscar a lucratividade a todo e qualquer custo quando tem pessoas morrendo, quando temos uma situação bastante conturbada ainda.
Mas eu posso falar em saúde, eu posso falar em saúde financeira, eu posso falar em participação de mercado e eu posso falar em tentativa de retomada dos negócios. Repetindo, acredito que tenhamos muitas empresas, muitos gestores passando sim por momentos de dificuldade. E aí, falando em estratégias de marketing, não posso fugir muito do básico, de começarmos do nosso básico. Quero mandar um abraço aqui para o Alfredo, que acabou de entrar aqui na nossa live, um aluno bastante querido lá do estado de Santa Catarina. Eu não posso deixar de falar dos 4 P's de marketing. Então, imaginando, eu sei que temos milhões de negócios, milhões de segmentos de negócios por aí, mas cada negócio vende o seu produto ou vende o seu serviço. O que esse produto ou o que esse serviço tem que os outros não têm? Sei também que já está bastante batida essa história de falar em diferencial de mercado, mas é fato que nós temos que ter um diferencial de mercado. A gente precisa entender, então, do nosso produto ou do nosso serviço, o que eu tenho que os outros não têm. O que me faz merecedor de ser escolhido pelos consumidores. E eu costumo dizer o seguinte, o dinheiro do cliente é sempre um. Ele só tem aquele dinheiro. E aí ele precisa escolher entre comprar comida, comprar remédio, comprar uma calça, comprar camisas novas, porque as antigas não estão servindo mais, porque em quarentena a gente, né, vai ficando um pouquinho mais cheio. E o dinheiro é único. Acontece. O dinheiro é único. Então eu não posso pensar somente no meu concorrente direto, naquela empresa que vende a mesma coisa que eu vendo. Eu preciso pensar que todas as outras opções de gastos ou de investimentos concorrem comigo. E aí a coisa aperta um pouquinho. Por isso, pensar na necessidade, enquanto gestor, de oferecer ali um valor agregado, oferecer algo diferente. E aí eu falo de perder roupas porque a gente tem, né, dado uma engordadinha. Por quê? Porque a gente come. E aí os setores de comidas e bebidas estão utilizando estratégias muito interessantes e que os outros setores também podem pensar. Em diversificação de produto. Vamos pensar assim, temos várias sorveterias na cidade, certo? As sorveterias vivem e vendem muito bem no verão. Mas o verão acontece durante apenas um período do ano. E o que essas sorveterias, o que esses empreendimentos fazem no restante do tempo? No momento de inverno, de um friozinho como a gente está passando agora? Eles vão simplesmente fechar as portas e esperar entrar o verão de novo? Não. Eles se reinventam, eles oferecem um mix de produtos diferenciados. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo de sazonalidade? Porque talvez, ainda que o seu produto não seja um produto sazonal, ele está passando ali por grandes altos e baixos. E é necessário que a gente possa variar o nosso mix de produto, que a gente possa ter uma linha de produtos interessantes e que atenda a diversas classes e a diversos públicos. Pode dizer. Eu ia comentar uma coisa, professor, que você falou que é muito importante. Muitas vezes as pessoas, as empresas, acham que o concorrente dela é só o que vende o mesmo produto que ela. E não. Na verdade, a gente concorre, né, que a economia, a gente chama isso de curva de utilidade marginal para o consumidor. Ele tem que optar, às vezes, entre comer e vestir, né? Entre um cinema e uma comida, e um sanduíche. Sei lá, são várias. A gente não concorre só com aquela empresa do nosso nicho. Exato. Então a gente precisa entender que, assim como nós estamos passando por dificuldade, as outras pessoas também estão passando por dificuldades. Então não é hora de pensar em lucro, é hora de pensar em oportunidades, sim, mas é hora de pensar em como servir ao mercado, em como servir ao cliente sendo útil. Comidas e bebidas, ok, tá rolando, tá se mantendo. Mas e os outros setores? O que a gente faz com essas lojas que estão vendendo as camisas ou camisetas para o público em geral? A gente está comprando pouco, a gente está comprando menos, a gente está segurando. Por quê? Por medo. Muitas pessoas ainda com medo do desemprego, com medo da crise, ou não saber o dia de amanhã. Então, qual que é a ideia, mercadologicamente falando? É tentar transformar o seu produto em algo essencial para o seu consumidor. Se eu estou falando de uma camisa, de uma camiseta, no setor do vestuário, como eu posso transformar
este vestuário, essas peças que eu vendo como algo essencial para o meu consumidor. E aí existem diversas outras estratégias. Estratégia de diferenciação, de você anunciar, e aí a gente está, né, utilizando as mídias, e aí eu vou fazer um vínculo do P de produto com o P de promoção, da área da comunicação. Eu vou utilizar as mídias para poder apresentar um discurso, apresentar uma mensagem desse valor agregado. Mensagem de diferenciação, como disse, de apresentar para esse público consumidor que quem consome esse produto, quem consome essa peça de roupa, se torna um consumidor diferenciado, se torna um cidadão diferenciado, se torna um funcionário diferenciado, um marido diferenciado. Por quê? Porque está usando esta marca, porque está usando esta peça. Então, é claro que a gente joga com a vaidade das pessoas. A maior estratégia de marketing é entender isso, que a gente joga com a vaidade das pessoas. Muitas delas, e aí pensando já no terceiro P, pagam um preço alto para o consumo de um bem que às vezes não é necessidade, é um bem que é supérfluo, mas que promove uma sensação de prazer, promove uma sensação de saciedade pela posse, pelo ter e pelo diferencial que... Tem um valor, né? Tem um valor a mais do que... Não é um produto que você vende um valor que vai junto com o produto. Então, por exemplo, já que a gente está no setor do vestuário, pessoas com autoestima baixa. E aí ele vê uma campanha dizendo que se você usar determinada marca, que se você usar determinado tipo de perfume, você vai ter sucesso com as mulheres, você vai conseguir o emprego que você quer, você vai conseguir se sentir mais seguro. Então, a gente joga de fato com a vaidade das pessoas. E eu estou agregando um valor. Claro, a gente tem que usar da ética, né? Trabalhar com as campanhas promocionais éticas e não ser nem abusivo e nem enganoso. Então, muito cuidado com esse discurso. Mas olha ali para o seu produto. Veja o que esse produto tem de diferente. O que eu posso dizer para o meu consumidor que esse produto tem e que as outras marcas, de repente, não. Ou ainda, as outras marcas podem até ter esse diferencial, mas elas não anunciam isso. Elas não evidenciam, não agregam valor a esse diferencial. Então, você que é esperto, percebendo esse movimento do mercado, vai falar, não, é isso aqui que eu vou trabalhar com destaque. E ainda falando em preço, a gente entendeu que as pessoas, sim, muitas vezes pagam um preço alto por um produto que até não valeria financeiramente aquele preço, mas ele julga que aquele produto tem o valor necessário para justificar o preço que eu pago. Só dando um exemplo, pessoal, a gente que é mulher gosta muito de bolsa, né? Você tem bolsas de todos os valores, uma bolsa de R$ 3.000, dependendo da marca, a 600, a 200. O que faz com que uma pessoa, bolsa é bolsa, né? Para colocar os negócios lá dentro e pronto. O que faz a gente, às vezes, pagar mais caro por uma marca, pelo status que ela me dá, pela sensação de que ela vai durar mais. Ou seja, normalmente a propaganda, né, que está por trás disso, o marketing que está por trás, ele está trabalhando justamente esse status que eu quero ter. Exatamente. E aí é o que você falou, é mitideza mesmo, é necessidade de estar bem. E aí, me atrevo a dizer, não sou psicólogo, mas me atrevo a dizer que a gente se veste e a gente consome para os outros. É verdade. E aí, mercadologicamente falando, essa é uma estratégia interessante de ser usada. Perceber que as pessoas têm essa necessidade de aceitação, muitas vezes, e quando eu falo, olha, você vai ser uma pessoa diferente, você vai ser uma pessoa que vai conseguir tal coisa se você possuir este produto, as pessoas acreditam, nós acreditamos nisso. E aí a gente paga um valor, um preço, porque a gente julga que aquele preço é o adequado para eu garantir essa satisfação, essa autorrealização, essa aceitação dentro de grupos de aspiração, ou seja, dentro de grupos que eu tenho interesse em pertencer. Deixa eu ligar o meu ring de novo. Eu bati o braço aqui. Que eu tenho interesse em pertencer. E aí eu consigo atrair muito mais o meu público consumidor.
E aí E eu pensando, acho que hoje, né, essa estratégia hoje, ela até tá mais, assim, como é que a gente pode falar? Ela tá mais trabalhada, sei lá, a gente está focando mais nisso, porque tá todo mundo saindo de um momento, né, os psicólogos dizem que as pessoas estão se sentindo mais angustiadas, o isolamento social, isso está atrapalhando muito, tá, né, trazendo muita angústia. E aí as empresas elas podem, não digo se aproveitar disso, mas buscar uma oportunidade de trazer também, ajudar essas pessoas a recuperarem essa autoestima. Então você tem que entregar algo que aquela pessoa sinta necessidade, né? a estratégia então está no discurso. Está no discurso que eu utilizo para convencer o outro de que o meu produto pode ajudar em algo. É muito fato que a gente está cada vez mais tecnológico e estamos ali no celular. As empresas percebendo isso, elas vão anunciar então nas mídias, elas vão anunciar no YouTube. Aliás, está quase insuportável assistir coisas no YouTube, porque toda hora tem uma interrupção, que é o marketing de intromissão mesmo, que fica ali jogando marcas, que fica jogando opções de produto para você. Estão errados? Eles não estão errados, estão utilizando a estratégia de visibilidade. Eles querem ser vistos para gerar aí um desejo. E aí eles trabalham. Mas tem uma linha aí, não tem, professor? Uma linha tênue aí que a gente não pode exagerar para que o consumidor tome birra, né? Tipo, nossa, tomar de partida essa marca que aparece aqui toda hora. Enche. Chega uma hora que enche. Sim, existe um planejamento de mídia que precisa ser feito para a gente não colocar todos os ovos dentro de uma única cesta, para que também não cause saturação na percepção desse consumidor ou desse consumidor em potencial, porque de fato acaba incomodando aquela mesma marca sempre. Por isso a variação de horários. E aí, dentro desse planejamento de mídia, eu vou estudar qual é a mídia que o meu público consumidor mais está, qual é o horário que o meu público consumidor mais está, que tipo de linguagem ele utiliza, para que daí eu possa trabalhar as minhas peças de comunicação nesse sentido. Aí eu falei de 3 P's até agora. Falta o 4 P, que talvez seja o P mais delicado nesse momento, que é o P de praça. É onde eu vou disponibilizar o meu produto. Sou dono de uma loja física, ok. A gente não pode receber as pessoas de qualquer forma. Em alguns lugares já está aberto o comércio com restrições, em outros lugares ainda não. Mas nós temos a necessidade de executar uma adequação neste ponto físico para atração. E aí eu vou trabalhar com o discurso da segurança, de que você pode vir, que estamos preparados para te receber, a questão da máscara, do álcool gel, da preparação do medidor de temperatura, para que as pessoas, os consumidores em potencial, possam entender, opa, naquele local eu estou seguro. E também a migração para o ambiente virtual, para o ponto de venda virtual. A necessidade de ser visto e de deixar claro para esse consumidor que eu posso consumir eu cliente, posso consumir esse produto comprando por cliques. Eu entro, verifico, me interesso e compro por clique. Ah, mas eu não tenho um site, eu não tenho uma plataforma de e-commerce. O Instagram está aí para nos ajudar nisso, o Facebook está aí para nos ajudar nisso. Tem cliente que compra pelo Twitter, ou você pode se vincular os seus produtos a uma plataforma online que já exista. Existem aí algumas lojas, e aí, inclusive uma grande loja de varejo nacionalmente conhecida, que nesse momento de Covid tem trabalhado com uma campanha de cooperação para que pequenos empresários possam oferecer os seus produtos dentro da plataforma online deles. Então, é uma forma de parceria de contribuir com a sociedade. Que bacana! Exato, exato. Porque uma dúvida que a gente tem enquanto consumidor é, tá, eu quero esse produto, mas como é que eu vou comprar? A loja está fechada, eu não posso ir até lá, não acho isso aqui na internet. Então, meus queridos, estejam disponíveis, estejam visíveis, seja em grupo do WhatsApp, seja nas redes sociais, seja numa plataforma. Hoje tem
o Google Sites, que também é uma outra opção, onde você pode apresentar o teu produto, escrever aquilo que você precisar, que você quiser, e disparar o link, deixar esse link disponível no seu perfil, para não... Tem formas de pagar, né? Tem aplicativos que a empresa ela não precisa ter um sistema de pagamento, ela pode se afiliar a algum sistema de pagamento. Exato, tem o Pago Fácil, por exemplo, que é bastante utilizado, e as pessoas precisam apenas estar vinculados, se vincular para ter também uma questão de segurança, né? De que vão vender o produto, vão entregar o produto, mas também terão a contrapartida financeira. Então veja que nesse papo inicial, a gente, com 4 elementos que são as premissas do marketing, a gente consegue apresentar alguns processos de reflexão para as pessoas que, de repente, estão passando por um momento de dúvidas sobre o seu negócio. E aí nós passamos por todos os P's, né? Passamos pelos 4 P's. Ou Os seja, 4 P's. conhecer e reconhecer o seu produto, verificar o que você pode fazer para adaptá-lo a esse mercado. De repente, eu não consigo vender o meu produto exatamente como ele é naturalmente, né? Como ele foi projetado. Então, eu passo por um processo de adaptação para poder trabalhá-lo e fazer com que ele seja aceito. Não pensar só na lucratividade, mas na sustentação financeira da sua empresa. E aí buscar parcerias com fornecedores de insumos ou de produtos acabados que você for revender, negociando aí novos prazos, novas condições para que você pague esse fornecedor, para que você tenha também um crédito e tenha um tempo a mais para você vender o seu produto, fazer com que entre ali. E aí, eu vou puxar para a minha praia, para você conseguir aí ter uma administração de fluxo de caixa melhor, né? Para você diminuir aí o seu ciclo financeiro. Então, trabalhar prazos nesse momento é muito, muito importante, mas também atender o seu consumidor, né? Sim, porque todos nós estamos com problemas, todos nós estamos receosos. Então, eu preciso garantir, ou pelo menos tentar garantir essa sobrevivência financeira, passando para o meu cliente uma credibilidade de que o que ele comprou ele vai receber. E eu também preciso ter o mínimo de segurança de que o que eu vendi eu vou receber para poder pagar o meu credor que está esperando ali. Porque assim como ele está com problema, eu também estou com problema, meu consumidor está com problema. Então a gente não pode causar uma inadimplência em cascata. Por isso a importância de negociar. Esse momento ele tem uma característica diferente de a empresa estar em dificuldade. Na verdade, nós estamos vivendo um momento em que todas as empresas estão em dificuldades. Então, a gente tem que tentar, não adianta você querer olhar só para você, você tem que olhar para você, para o seu fornecedor, para o seu cliente. Se você vende para a empresa que compra de você também vai ter problema. Ou seja, é unir forças, né? Sim, exatamente. E aí essa busca por parceiros, essa busca por fornecedores que já te atendem e que possivelmente também vão entender esse momento que todo mundo está vivendo e vai também elaborar suas próprias estratégias financeiras, né? Pensar no seu fluxo de caixa, pensar no seu capital de giro, para que eles possam garantir aí uma certa flexibilidade para o recebimento daquilo que eles venderam para um varejo, para alguém que vai fazer o repasse ao consumidor final. Pensando em B2B, né? E aí pensando no B2C... Pensando no B2C, sim, a gente também precisa pensar em como promover essa adaptação, como promover essa flexibilização de recebimento para com os nossos consumidores. Então, pensar também a forma com que a gente vai distribuir esse produto, como eu vou disponibilizar o produto, se física ou virtualmente, e elaboração de discursos, de mensagens, e onde eu vou disponibilizar esses discursos e mensagens para a atração do meu consumidor, para que ele veja que eu existo, me julgue como interessante, entenda o meu valor e justifique o preço que eu preciso que ele pague no meu produto. Bacana, gostei dessa última frase aí, deu vontade de anotar aqui. Depois a gente assiste a reprise. Isso, com certeza. Eu ia aquela hora falar, porque ontem eu falei um pouco sobre reestruturação financeira, e eu falei que nós temos 3 pilares importantes, que um é trabalhar custo na empresa, que é no primeiro momento tentar reestruturar processo para reduzir custo. O segundo é tentar renegociar dívidas que já existem na empresa.
E o terceiro, que é alavancar vendas. E como alavancar vendas? Aí eu até convidei para esse bate-papo de hoje, porque era isso que a gente queria ouvir. Como fazer nesse momento para utilizar o marketing, né, as estratégias de marketing para a gente tentar alavancar vendas, para tentar buscar o mercado consumidor, que nesse momento ainda não está voltando ao normal, né? A gente está no meio normal. Eu não sei se aí no sul já está retornando, aqui a gente já está gradativamente em fases voltando a funcionar. Mas não é a mesma coisa. E a gente vê muitas lojas fechadas. E aí eu acho que você falou uma palavra aí no meio dessa fala toda que eu acho que é importantíssima, que é inovar. Criatividade e inovação. São palavras-chave nesse momento, Sim, né? sim. A gente precisa trabalhar com a inovação. E aí, quando a gente fala inovação, não é reinventar a roda, mas fazer com que a roda, de repente, tenha uma outra cor, para causar um diferencial. Bacana. Como eu falei, a gente não vai conseguir, em um momento tão instantâneo, ampliar o leque de produtos, aumentar a linha de produtos que a gente tem. Mas a gente pode trabalhar o produto que nós já temos e oferecê-lo, de repente, em várias versões. Vários tamanhos, várias cores, vários sabores. E uma outra coisa, a gente está aqui falando durante essa semana sobre isso, mas a gente não tem uma receita, né? Não existe uma receita de bolo para E a isso. próxima fala E, seria isso mesmo. e tudo tem que ser pensado e planejado. Não é, então eu vou sair criando, inovando. Peraí, eu vou ter que inovar dentro do que eu tenho. Eu também não posso perder meu foco. Então, eu acho que é uma revisitação ao projeto que você tem da sua empresa, o que você propõe, o que você oferece para o mercado. E eu acho que a inovação está dentro da reestruturação desse processo todo. Né? E não, igual você falou, não é reinventar a roda, é dar uma cor diferente para ela. Ou seja, a estrutura eu já tenho, não é mudar tudo, não vou trabalhar mais com esse produto, vou trocar. Não, não é a hora da gente fazer mudanças radicais, é a hora de mudar a percepção do negócio, não é isso? Exatamente, é a adaptação. Né? Ver aquilo que eu tenho não está adequado para o momento. Então, eu adapto para tornar o meu produto adequado para o momento, meu produto necessário, fazer com que meu produto seja desejado. E aí, você roubou minha fala do não existe receitinha de bolo. Fato. E aí, eu não sei, não vou dizer que existem culpados, mas nós temos uma cultura de ficar procurando exatamente o que fazer. Eu quero saber como que eu faço. Eu faço daqui, eu vou para cá, eu venho para cá e termino aqui. Nós esperamos por isso. E não existe muitas vezes essa receitinha. A teoria nos respalda, a teoria nos mostra aquilo que a gente pode fazer. Mas então se eu li o livro ali, significa que vai dar certo. Eu estou até com um livro bacana, o livro dos negócios. Ele é muito interessante. Ele faz parte de uma coleção da editora. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso. Mas é que eu gostei da coleção. Ele é um livro... Gente, ele está aparecendo ao contrário, mas é o livro dos negócios. É sim, porque ele é coloridinho, ele tem figurinha. Até para quem não gosta muito de ler, ele é interessante. E tem várias estratégiazinhas, vários macetezinhos aqui que a gente pode utilizar. Mas ele nos traz, faça assim, assim, assado, ok. Para todo mundo vai dar certo? Não. Então a gente tem que ter essa consciência. Parece que tem uma pergunta aqui, Viana Assis. Professor, como você pensa a estrutura de marketing que as montadoras de automóveis irão usar daqui para frente? Olha, todo mundo quer um carro, todo mundo quer carro, ninguém gosta de andar a pé. E isso se tornou uma necessidade das pessoas. As pessoas elas vão voltar a sair de casa. E aí, de repente, só de repente, e aí eu estou falando só da comunicação, ok? Vamos falar dos 4 P's de marketing para a gente não fugir do nosso tema. Então, os carros, os automóveis, eles vão continuar sendo fabricados e vão continuar sendo necessários. Ponto. Então, um produto bacana, não preciso reinventar a roda aqui. O preço
Acredito sim que a gente vai ter que trabalhar no preço, porque se eu quiser vender a preços exorbitantes, sem flexibilizar condições de pagamento, uma entrada e depois a segunda prestação é lá em 2040, eu vou ter que dar um jeito de garantir essa venda. Mas eu tenho que ter bala na agulha para conseguir aguentar até 2040, quando a segunda prestação chegar. Pensando na praça, todas as concessionárias, as montadoras, elas têm as suas plataformas, ela tem os seus canais de mídia. Então vamos intensificar isso daí. Mas, como a professora Vaníria disse, nós já estamos voltando. O mercado já está, ainda que lentamente, com bastante restrições de horários e de formas de adentrar aos estabelecimentos, mas nós já estamos ali tendo a possibilidade de chegar a uma loja, uma concessionária para ver os carros. Então, promover essa atração por meio das mídias, para que as pessoas possam ir até a loja respeitando os horários, respeitando as normas de segurança de saúde, também é uma boa pedida. E aí, óbvio que as campanhas de comunicação é dizer que, ainda que isolado, e você me conhece, professora, eu sou um pouco virado do avesso, mas eu talvez brincaria com a ideia de que neste momento estamos isolados. Segura aí, você aproveita que você está quietinho, não gasta seu dinheiro, para que você possa, quando o mundo voltar a ser mundo, você está de carro zero. São discursos assim para gerar uma certa diferenciação. Para que você possa saia do casulo novamente, saia do isolamento de carro novo, um negócio desse tipo. Então, fazer o planejamento em cima de novo trabalhando a autoestima, né, professor? De novo trabalhando a autoestima. Uai, agora meu carro ficou parado, eu quero sair e viver um novo momento da minha vida, né? Eu fiquei ali hibernando, e aí eu usaria a figura de pessoa saindo de casa mais cheinha mesmo, mas dentro do carrão vai conseguir a atenção que gostaria. Que é, na até verdade, a questão da segurança, né? Você no seu veículo próprio, você tem mais segurança do que, né? Tem que utilizar. Não abra o vidro, não esqueça a sua máscara, mas ande de carro zero. Exatamente, bacana. A gente está chegando ao final aqui, professor. A gente está chegando ao final que a gente se propõe a falar meia hora, né? A trocar esse bate-papo. Se deixar, nós dois vamos ficar aqui o resto da noite. Verdade. Né? Porque a gente é colega aí de trabalho, eu sei da competência do professor Vitor, assim, um orgulho enorme ter você aqui hoje com a gente. A gente sabe do seu conhecimento, né? E eu acho que nesse momento, você falou do livro aí, é muito importante que as pessoas busquem conhecimento. Não saiam pensando e agindo sem buscar informação. Né? E a gente está fazendo esse tipo de programa, eu estou fazendo essas lives e nós todos trabalhando dessa forma, porque a gente se preocupa com essa retomada, a gente se preocupa com a empresa. Nós, enquanto educadores, nós temos essa responsabilidade, né, de passar um pouco do que a gente conhece para orientar as pessoas nessa retomada. Bati o negócio aqui de novo. Desliguei a minha luz, fiquei escuro, mas já vai voltar. Pronto. Sim. Sempre iluminado. Eu acredito que a gente... E aí eu falo enquanto pessoa mesmo, enquanto consumidor, enquanto funcionário, enquanto empreendedor, enquanto cada um. A gente precisa, sim, estar consciente das coisas que estão acontecendo, dos mecanismos de segurança que a gente precisa ter para o não contágio e para que a gente possa estar próximo das outras pessoas, estar próximos dos nossos consumidores de uma forma sadia e não atrair o consumidor para literalmente uma cilada dentro do seu estabelecimento. Então procure ética, né, professor? Procure trabalhar dentro do seu discurso um discurso de verdade. Um discurso de eu entendo que todos nós estamos no mesmo barco, mas que estejamos no mesmo barco e ajudando um ao outro. Acho muito bacana que associações comerciais possam trabalhar incentivando os cidadãos, e aí eu entendo que essas pessoas são de fato cidadãos, a consumirem no mercado local.
Aí a gente tem cidades pequenas que muitas vezes estão sofrendo ainda mais, porque as pessoas elas preferem ir para uma cidade maior para poder comprar algumas coisas. E aí como que ficam esses pequenos empresários? Então nessa hora é o juntar, é o cooperar, é partir para o princípio do cooperativismo mesmo, para que a gente possa, enquanto um grupo de pequenos empresários, estar fortalecidos, atrair as pessoas e conscientizá-las a consumir dentro desse mercado local. Isso mesmo. Nossa, muito obrigada, professor, doutor Biazon. Um prazer enorme você estar aqui passando um pouquinho desse conhecimento para as Minas Gerais. A galera de BH tem o prazer, né? Não pode ter essas aulas aí no Sul, que eu vi aqui um monte de comentário de alunos, saudade das suas aulas, né? E vamos participar mais, a gente está tendo muita demanda, né? O pessoal que está assistindo está buscando curso, querendo que a gente faça mais bate-papos, e aí que fique o convite aí para a gente trabalhar mais conteúdo para essa galera. E eu quero aproveitar para parabenizar você por essa iniciativa de trazer pessoas de lugares diferentes para poder falar a respeito de assuntos diferentes, mas que são extremamente complementares e necessários para pessoas físicas e jurídicas que estão vivendo nessa calamidade, para que elas possam refletir um pouco mais e planejar melhor as suas ações. Tenho acompanhado, tenho assistido, fico grato também que você tenha participado né, em outras datas das nossas lives, das nossas formas de comunicação com os nossos estudantes. Agradecer também a esses estudantes que tiraram um tempinho para entrar aqui e ouvir um pouquinho desse nosso bate-papo. É realmente um prazer e eu fico grato pelo convite. É muito bom a gente juntar essas forças, né? A gente sabe da referência da Unicesumar enquanto escola à distância, né? Enquanto ensino à distância de altíssima qualidade, e como coordenador aí que com certeza traz muita coisa boa para essa galera, não é da mesmice, né? Nós temos que fazer, inventar, criar, dar cor à roda. Fiquei com isso na minha cabeça agora, vou usar. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que participaram com a gente. Amanhã a gente dá continuidade aí com outro assunto, que é a questão do home office, né? Entre optar pelo home office e o trabalho presencial. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Obrigada, boa noite para vocês. Para vocês também. Tchau, tchau.